Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Defendendo quem protege você. Badesul Desenvolvimento. A gente dá valor para o Rio Grande crescer. E Porto Color. Boa noite, eu sou Guilherme Macalossi e estamos aqui no Cruzando as Conversas. Nosso programa vai ao ar sempre de segunda a sexta-feira, a partir das 22 horas e 15 minutos, trazendo para você que nos acompanha a análise dos temas do momento, as discussões sobre os assuntos que impactam na nossa sociedade. O Cruzando as Conversas pode ser assistido pelos canais 24 e 524 da Claro Net TV, e também pelas redes sociais @RDCTV Digital, em todas as plataformas. A RDC está no Twitter, no Facebook, no YouTube e no Instagram. Não deixe de curtir, não deixe de enviar a sua mensagem, não deixe de compartilhar, não deixe de se inscrever. Acione os nossos canais para receber as notificações dos programas que vão ao ar e também confira as edições anteriores que estão disponíveis. O Cruzando as Conversas é um oferecimento de Galeazzi Sul. Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. Também de Azof BM, Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. E Badesul Desenvolvimento, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. E Porto Color, soluções gráficas. Muito bem, na edição de hoje do Cruzando as Conversas, nós vamos falar de um assunto que balizou muito esta semana. Foram as declarações do presidente Jair Bolsonaro relativas à eleição de 2018 e o impacto que isso, obviamente, tem no tema PIB. Nós já falamos um pouco sobre isso nesta última quarta-feira, mas voltamos ao tema hoje porque é muito importante e porque nós tivemos uma semana de muita volatilidade no mercado financeiro. Segunda-feira, que já parece distante no horizonte dos acontecimentos, dada a quantidade de coisas novas que vão surgindo, a segunda-feira foi um dia de muita preocupação, de muito prejuízo econômico. Para vocês terem uma ideia, na última segunda-feira, as ações das empresas negociadas no B3 da Bolsa de Valores perderam 432 bilhões de reais em valor de mercado. A Petrobras perdeu 70. Só a Petrobras, que é a principal empresa negociada na nossa Bolsa de Valores. Então, foi um dia de um redemoinho muito grande, influenciado por muitos fatores. Claro, tem ali a questão da guerra comercial agora entre a Arábia Saudita e a Rússia, tem a questão do coronavírus que está se alastrando e tem gerado mais efeitos econômicos do que necessariamente efeitos sociais. Mas nós sabemos, os agentes econômicos, eles deprimem as suas expectativas diante de situações como essa. E eu menciono aqui a Itália, por exemplo, que está com quarentena em todo o seu território. Estados americanos, como por exemplo o estado de Nova York, que é um dos principais lá nos Estados Unidos, também estão caminhando para isso. E há uma preocupação global, de modo que o coronavírus diminui as expectativas de crescimento do planeta inteiro e isso nos afeta. Então existe esse elemento, existe o elemento da queda do valor do petróleo através dessa guerra comercial surgida entre a Rússia e a Arábia Saudita, mas existem fatores próprios do Brasil que potencializaram um tombo de 10% da Bolsa de Valores. O fato de ela ter caído 10% é por esses fatores? Sim, mas há também um clima de desconfiança em relação à capacidade do governo levar a agenda econômica adiante. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, tendo como mote essas declarações do presidente sobre a eleição de 2018, que são graves, que são muito graves. O presidente não é mais um deputado que poderia falar o que bem entendesse sem criar uma repercussão global,
sem agitar os mercados, sem influir nos destinos econômicos do país. Não, o presidente fala, todo mundo ouve e gera efeitos imediatos. Então nós vamos falar sobre isso, nós vamos falar sobre segurança nas eleições, sobre a credibilidade do processo eleitoral, como essas declarações elas impactam no meio institucional e quais são os efeitos econômicos. E para falar sobre isso, eu convidei dois amigos que estão aqui hoje comigo, o professor Gustavo Inácio de Moraes, economista, pesquisador. Gustavo, bem-vindo. Obrigado. Boa noite. Obrigado, Guilherme. Boa noite. Uma saudação a você, aos telespectadores, ao Daniel, que vai dividir a mesa. Muito obrigado pela oportunidade. E também quem está aqui, de volta ao programa, meu amigo Daniel Abreu, mestre em Ciências Sociais. Bem-vindo, Daniel. Prazer recebê-lo. Obrigado, Macalossi. Boa noite. Gustavo, colega de bancada, aos telespectadores, boa noite. Realmente os temas que serão aqui tratados estão aí de forma muito candente no cenário político e econômico nacional. E eu espero que a gente possa aqui também trazer um pouco de calma aos ânimos que estão de lado a lado, acirrados, até porque está chegando aí mais uma eleição. Exato. E eu acho que essa é uma circunstância importante de ser apontada. O presidente dá uma declaração dessas, né, colocando em xeque a credibilidade do sistema eleitoral brasileiro no ano eleitoral. Eu queria que tu falasse, Daniel, tu que tem uma experiência muito grande e que conhece o sistema eleitoral brasileiro, eu gostaria que tu falasse um pouco sobre como a declaração do presidente, ela impacta dentro da estrutura e dentro do contexto de quem comanda o processo eleitoral no Brasil. A nota que a ministra Rosa Weber lançou, ela que é a presidente do Tribunal Eleitoral, Tribunal Superior Eleitoral, me pareceu um tanto quanto não há nada, isso é boato, tratou como se fosse uma banalidade, uma coisa que para mim tem um nível de gravidade muito alto. Perfeitamente. E a tua avaliação? Perfeitamente. Guilherme, o primeiro esclarecimento que eu sempre faço, sempre que muito honrosamente eu sou convidado a participar dos programas da RDC TV, é que, enfim, eu tenho essa carreira acadêmica, mestrado nas ciências sociais, com enfoque na judicialização da política, mas eu sou também muito honrosamente servidor do TRE do Rio Grande do Sul, e lá se vão 17 anos de carreira no órgão, e tenho também uma cadeira que eu ocupo no Conselho Consultivo do IGAD, do Instituto Gaúcho de Direito Eleitoral. Então, as posições que eu externo nos programas, que eu participo, enfim, em alguma fala que eu venha a realizar, elas são pessoais, elas são minhas, elas não representam notas oficiais ou espelham necessariamente a opinião das instituições das quais eu participo, né? Eventualmente elas convergem, mas algumas vezes elas podem, inclusive, divergir um pouco, isso é natural, e que bom que as instituições nas quais eu participo permitem esse tipo de abordagem. E para deixar claro, a intenção do convite é sempre privilegiar a ação e a perspectiva do indivíduo em relação ao contexto. Perfeitamente. Às vezes, claro, nós convidamos pessoas que representam de fato as entidades. Falas institucionais. Mas aí tratamos diretamente com alguém que foi indicado, Exato. Ou alguém que representa do ponto de vista da presidência e tal. No caso aqui, eu convidei o Daniel para ele externar a sua opinião. Perfeito. Obrigado. Continuando. Relativamente à questão, a primeira análise tu fizeste já na abertura do programa é sobre a gravidade da declaração. Sim. Né? Há uma posição importantíssima de chefe do executivo de uma nação com mais de 200 milhões de habitantes, que é uma das maiores economias do mundo, tem aí oscilado seu posicionamento no que diz respeito ao protagonismo econômico, mas não é admissível que um ataque a uma instituição do Poder Judiciário possa ser entendido como algo natural ou corriqueiro no cenário da relação entre poderes. O mais engraçado de tudo, Daniel, é que depois de ter dito que a eleição tinha sido fraudada, ele ficou muito aborrecido com os jornalistas que questionaram ele sobre a credibilidade do judiciário. Exato.
Exato. Ele disse que eu não estou falando do judiciário. Claro que está falando do judiciário. Exatamente. Como não? Quem é que faz a gerência da eleição? Não é o Poder Judiciário? Se não me engano, Macalossi, ele referiu que estavam a colocar palavras na boca dele. Não coloquem palavras na minha boca, eu não estou falando mal da Justiça Eleitoral. Está sim. Está falando mal da apuração, e ora, quem realiza essa apuração? É a Justiça Eleitoral. O curioso, e daí de todos esses debates que têm ocorrido nos grupos de WhatsApp, que todos nós participamos, houve colocações muito interessantes. Claro, a gente vai construindo a nossa opinião a partir desses diálogos. Houve um colega, assessor, a gente tem participamos de grupos de assessoria dos desembargadores eleitorais do país inteiro, e um colega referiu em determinada passagem algo que eu achei bastante interessante. A declaração do presidente Jair Bolsonaro, ela acaba sendo politicamente um tiro no próprio pé. Ele foi um fenômeno da política brasileira, talvez o maior fenômeno da política brasileira desde a primeira eleição do presidente Lula em 2002. Por quê? Porque ele, com pouquíssimos recursos, sem tempo de mídia, de rádio e televisão, sem apoiadores importantes do ponto de vista das agremiações políticas, ele não tinha um partido grande ou tradicional a apoiá-lo. Ele surgiu como um candidato obscuro, e isso não vai aqui nenhum conteúdo pejorativo nessa qualificação, porque, afinal de contas, era um deputado federal de vários mandatos, mas de baixo clero, que também é um termo que não me apraz classificar. Eu acho que todo congressista tem o mesmo nível, mas não há como negar que há dentro, especialmente da Câmara dos Deputados, classificações de deputados. Ele era um deputado obscuro nos mandatos que exerceu e conseguiu galgar com muito sucesso a presidência da República diante desse cenário, todo esse cenário parco que ele possuía. Sofreu um atentado, é verdade, a gente já há diversos tipos de teses, né? Até que ponto teria beneficiado ou prejudicado a candidatura, a votação de Jair Bolsonaro nas eleições de 2018, o fato dele ter sofrido aquele atentado. A verdade é que ele conseguiu uma verdadeira façanha. Ora, me parece paradoxal e, inclusive, pouco inteligente do ponto de vista de carreira política pessoal, tudo que indica do comportamento e das falas do presidente Jair Bolsonaro é que ele será candidato à reeleição. Os seus apoiadores já dizem isso. Exatamente. Clara e desabrida. Parece que precocemente já foi deflagrada a campanha de reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Me parece muito perigoso e irresponsável que, a 7 meses das eleições municipais, ele tenha uma afirmação tão contundente, coloca em xeque a apuração de um país inteiro, e pouco inteligente do ponto de vista político, porque ele desmerece essa façanha política que ele, admitamos, conseguiu. Ele realmente mobilizou um país inteiro, milhões e milhões de votos, para que fosse eleito presidente com larga vantagem. 10 milhões de votos. Larga vantagem no segundo turno. Eu lembro que a eleição em 2014 de Dilma Rousseff sobre Aécio Neves alcançou 2,9 milhão de eleitores, ou seja, esses 2.900.000 eleitores, desses 2.900.000 eleitores, 1,9 milhão foram apenas no estado da Bahia. Então, Bolsonaro, num segundo turno, coloca sobre o Fernando Haddad uma diferença 3 vezes maior. Isso é uma façanha realmente bastante grande, queiramos ou não, sejamos apoiadores de Bolsonaro ou não, e ele mesmo parece diminuir ou colocar em xeque a credibilidade da apuração. É um caso complexo, um caso difícil de compreender o porquê da fala do presidente Jair Bolsonaro. A teoria conspiratória que dá base a essa declaração do presidente é de que ele teria tido votos roubados no primeiro turno. Exato. E no segundo turno, o volume de votos que ele recebeu seria muito superior ao número de votos que ainda assim teriam sido roubados. Quer dizer, ele teve tantos votos que nem com a fraude eleitoral ele teria perdido a eleição. Exato. Só que o problema de toda teoria conspiratória é que quanto menos elementos
essa teoria conspiratória tem para sustentá-la, mais ela se consolida. Exato. Né? Exato. Porque a teoria conspiratória ela é baseada em impressões, ela não é baseada em fatos, não é baseada em evidências. Você pega ali 3 ou 4 elementos que parecem ser críveis e daí em cima disso você estabelece as suas provas. No dia em que o presidente falou isso, nas redes sociais, aquele pessoal que bate continência e segue as suas determinações, já saiu espalhando que tinha sido de fato o primeiro turno e ressuscitaram todos aqueles vídeos da época da eleição que supostamente conteriam provas de fraude e que na verdade não provam nada. Depoimentos de pessoas que disseram que foram votar e daí votaram 13, daí votaram 17, aparecia 13, aparecia 10. Quer dizer, qual é a prova que tem disso? Nenhuma. É engraçado que nunca acontece. Comigo nunca aconteceu isso. Contigo acho que nunca aconteceu isso. Contigo acho que nunca aconteceu isso. Nunca acontece. É que nem avistamento de disco voador. É sempre lá no interior, lá no Grotão, na Avenida Paulista, em Copacabana, aqui na Andradas, nunca. É sempre lá no interior, lá num lugar longínquo, distante, isolado. De noite, na penumbra. O disco voador gosta muito de lavoura, né? Adoram, não sei o que esses extraterrestres fazem aqui nesses lugares inóspitos que nós não frequentamos, assim. Mas é esse tipo de declaração que cria essa insegurança que existe sim na sociedade em relação ao sistema eleitoral. Agora eu vou recolocar aqui a minha pergunta, e eu sei que tu fica numa posição difícil. Não, mas por favor. Mas eu gostaria que tu falasse. A reação a essa declaração do presidente não foi muito branda. Muito, quer dizer, ele vem lá e dá uma porrada e o pessoal responde com luva de pelica. Foi, Macalossi. Seria o ponto a seguir que eu ia tocar. A reação do TSE ela foi institucional e, ao meu ver, na minha opinião pessoal, branda. Eu tenho oscilado desde a leitura da nota do TSE, reproduzida, aliás, no site do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul. O eleitor, o cidadão que desejar ler a íntegra da nota, acesse lá, por favor, o site do TRE do Rio Grande do Sul. A nota está reproduzida. Eu tenho oscilado entre a opinião de que nenhuma resposta deveria ser dada ou até uma resposta mais contundente. O que mostra, talvez, o meu erro de achar branda a resposta e o acerto da ministra Rosa Weber, cujo perfil é sabidamente discreto, brando e conciliador, em emanar uma nota institucional sóbria. Né? Nós sabemos que o panorama, o momento político brasileiro já tem acirramento e já tem ânimos exaltados o suficiente. Talvez o TSE, mediante sua assessoria de comunicação, e consultada, obviamente, a presidente Rosa Weber, tenham preferido um discurso tranquilizador e, portanto, brando. Mas não há como negar que a manifestação oficial da Justiça Eleitoral ela não foi contundente, ela foi bastante tranquila. E eu temo que esse tipo de reação faça ou estimule que o presidente continue a esticar a corda das suas provocações incendiárias. Pois é, Macalossi, assim... Bom, os caras não me respondem, eu vou continuar aqui dando pau em todo mundo. Isso acontece, né? Uma espécie de sentimento de ter razão pelo fato de ninguém rebater contundentemente ou assertivamente determinada afirmação. Né? Então, o presidente vem e afirma uma irresponsabilidade. Aliás, depois seria interessante nós abordarmos a lei dos crimes de responsabilidade da Presidência da República, uma lei que é do ano do Presidente da República, que é uma lei do ano de 1950 e cujo artigo 4º, inciso 2, tem uma regra bastante clara no que diz respeito a manifestações e atos do Presidente da República que possam atentar aos demais poderes da República, Poder Legislativo e Poder Judiciário. Mas em relação a esse sentimento talvez de impunidade do presidente Jair Bolsonaro em relação ao que pode falar, né, e sim uma certa carta branca de que ele vem e fala do Congresso, que o Congresso não ajuda nas reformas, ou muitas o que é uma mentira. O que é uma mentira. Muitas vezes ele
e aquilo ali, não sejamos ingênuos, muitas vezes há pessoas próximas a ele que emanam palavras mais fortes com a consciência do presidente Jair Bolsonaro. Por exemplo, o general Heleno chama um congresso de chantagistas, os deputados de chantagistas, ou manifestações de um ministro da Economia sobre viagens à Disney. Tudo isso é um cenário de uma certa impunidade verbal, né? Essa impunidade verbal ela vem sendo combatida institucionalmente de uma maneira branda, mas eu vou citar aqui, exatamente porque esse é meu ambiente, algumas manifestações que começam a comprovar por A mais B o equívoco da manifestação do presidente Bolsonaro, e vou citar o nome porque é um amigo querido, colega de TRE e professor de Direito Eleitoral, que é o professor Alexandre Basílio, está presente em todas as mídias sociais, Instagram, coloca-se lá, professor Alexandre Basílio, encontra-se, professor só prof, ponto. O professor, no meio da semana, ele expôs num vídeo, que inclusive está no YouTube, o link é de fácil acesso, por A mais B, o erro do presidente Jair Bolsonaro no que pertine à prova que ele pretende ser, ou que ele pretende ser a prova dessa ideia de que houve fraude. Fraude, abro parênteses, fraude é um termo forte e constitui crime, né? Ele acusa integrantes de um poder da República de praticar crime, porque fraude é crime. Terem manipulado o resultado desse. Se não foi isso que ele quis dizer, bom, ele que usasse outro termo, porque quando um presidente da República, e nós supomos que um presidente da República saiba utilizar as palavras do léxico de uma maneira correta, quando ele fala fraude, ele está falando de fraude, né? A rosa até teria o mesmo perfume se não se chamasse rosa. Mas quando nós falamos rosa, nós sabemos que tipo de flor que nós estamos falando. Quando ele fala em fraude, ele está atribuindo um crime. Pois bem, o professor Alexandre Basílio mostra que às 19h20 do dia da eleição, do domingo da eleição, e por que as 19 horas são tão importantes? Porque há um atraso, há um delay, há um intervalo de possibilidade de divulgação da apuração dos votos no Brasil devido ao estado do Acre. O estado do Acre é o único estado da federação cujo fuso horário é atrasado 2 horas em relação a Brasília. Ou seja, para que aquele eleitor que ainda está 4h40 da tarde no Acre não se veja possivelmente influenciado a votar nesse ou naquele candidato, porque esse ou aquele candidato está liderando a apuração, nenhuma apuração é divulgada pela Justiça Eleitoral antes das 19 horas. Por quê? Porque 19 horas em Brasília é 17 horas no Acre. Ou seja, encerrada a votação no Acre, mostra-se, afinal de contas, a apuração do Brasil inteiro. Então, a Justiça Eleitoral tem esse horário entre as 17 de Brasília e as 19 de Brasília, tem esse horário para estar apurando. E a apuração acontece. Qual foi a prova em uma outra entrevista que o presidente Jair Bolsonaro referiu? Que ele teria visto numa tela, na televisão, que em determinado momento, às 7h20, logo que teria começado a apuração a ser divulgada pelas redes de televisão, enfim, pelas agências de notícias, ele teria dito que o Nordeste já estaria com 80% das urnas apuradas e o Sudeste apenas 20%. Nesse cenário de 80% Nordeste e 20% Sudeste, ele estaria com 49%. E daí ele conclui, a partir dessa premissa equivocada, errada, inexistente, ele conclui, ora, se o Nordeste, que era reduto do PT, né, da esquerda, do Haddad, estava já terminando a apuração, e o Sudeste, que é um reduto, né, conservador, enfim, que estava a votar no PSL, tinha apenas 20%, o final da apuração do Sudeste faria com que o meu percentual de 49% passasse dos 50% e, portanto, eu estivesse eleito em primeiro turno. Não aconteceu isso. O professor Alexandre Basílio foi pesquisar e não é difícil a pesquisa. Em agências de notícias como a Agência Brasil, se demonstra que às 19h20 do dia da eleição de 2018, o Nordeste tinha 50% da apuração. Tá? 50% da apuração para números redondos.
A região sul estava com 88%. O sul é tradicionalmente, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, a mais rápida região de apuração do Brasil. Nós estávamos aqui com 90% das urnas apuradas. Uma que outra, aquela que vem de um lugar mais afastado, lá uma linha do interior de alguma cidade distante. E o Sudeste já estava com 2/3 da apuração. Com 66% da apuração, a região Sudeste, cujo estado de São Paulo é um país em termos eleitorais, né? Então, assim, somente os eleitores de São Paulo equivalem ao número de eleitores do Nordeste inteiro. Se não me engano, eu sou péssimo em números, 33 milhões. Tá? Pois bem, então se tu tens um cenário de 50% de apuração do Nordeste, 66% da região Sudeste, 88%, 89% da região Sul, às 19h20, é nítido que recuaria, dado exatamente essa premissa de que o PT o Fernando Haddad teve seu reduto mais feliz em termos eleitorais na competição eleitoral no Nordeste, é óbvio que desceria 2 ou 3 pontos os patamares de Jair Bolsonaro, porque cada ponto percentual nas eleições de 2018 equivaleu a mais ou menos 1.070.000 votos. E ele perdeu esses 3 milhões de votos, de 49 para 46, e terminou com 46 no primeiro turno, exatamente essa progressão da apuração. Muito bem. Olha, eu acho que foi uma argumentação muito interessante do ponto de vista da análise comprobatória. Isso me permite um apontamento aqui, Daniel. Eu acho que essa história de que o Acre acabar atrasando a publicização da apuração, porque a apuração acontece enquanto... Exato, ela vai se desenrolando. Ela vai se desenrolando. Eu não sei se isso é possível do ponto de vista técnico, mas o ideal seria que a apuração só começasse em nível federal a partir do fechamento de todas as urnas. Mesmo respeitando o horário do Acre. É uma posição respeitável. Porque eu já vi muita gente dizendo assim, mas eles ficam lá só os técnicos, né? Só o pessoal do TSE olhando aqueles números, não tem ninguém junto e tal, tem que ser uma coisa pública. Eu acho que isso seria um ponto muito simples de ser resolvido e que poderia talvez abrandar na cabeça de muita gente essa ideia de que ali naquela hora, naquelas 2 horas é que se faz... Ou equalizar os horários de votação, ainda que os horários oficiais sejam diferentes. Nós tivemos um episódio, o episódio do plebiscito no Acre, né, desde 2010 houve uma tentativa, se não me engano, então o deputado Tião Viana, de trazer o Acre para mais um fuso horário adiantado e ficar um delay, um atraso de apenas 1 hora. O povo do Acre não quis. Enfim, desde 2014 nós temos esse problema, é um problema extra. Mas assim, contrapondo um pouco a tua sugestão, que é válida, Macalossi, eu posso dizer o seguinte... apenas os técnicos, né, do TSE que é o que eles dizem, exato. É o que eu acho. Mas é bom. É o que eu li por aí. Vou dar uma notícia... Teorias conspiratórias. Exato. Vou dar uma notícia de bastidor para vocês terem ideia do que são esses apenas os técnicos, né? A Justiça Eleitoral, em grosso modo, ela vai ter 20 mil servidores no país. Nos 27 estados da Federação, Distrito Federal. No Rio Grande do Sul, por exemplo, a gente está aí com um contingente que deve girar em torno de 800 servidores. Os que trabalham em cartórios, todos têm condição de acompanhar essa apuração que fica sem a divulgação para a mídia entre as 17 e as 19, enquanto não abre o Acre. São 20 mil pessoas. A teoria da conspiração ela vai a um ponto muito radical quando imagina que essas 20 mil pessoas votaram na mesma pessoa, no mesmo candidato. Como se fosse um órgão do PT. Exatamente, ou aparelhado para quem quer que seja, ou o Bolsonaro, porque afinal de contas ele venceu. Eu posso garantir a todos que não há lugar onde haja maior diversidade de matizes ideológicas do que um órgão público, que o concurso é de acesso a todos, basta fazer as provas e passar, e afinal de contas, já com uma predileção ao assunto da política, ao assunto eleitoral. Ninguém vai estudar direito eleitoral, ninguém vai estudar ciência política, teoria do Estado, sem gostar muito disso. Então, dou certeza, tenho assim,
posso assegurar aos senhores que dentre esses 20 mil servidores, sem contar, por exemplo, no Rio Grande do Sul, nós temos cerca de 25 mil urnas eletrônicas. Isso dá um exército de mesários, né? Isso dá 100 mil mesários. Essas pessoas... Todos os mesários, né, são todos do mesmo. PT. Entende? Exatamente isso. São todos. Impossível. São fiscais de partido, tem um fiscal de partido por sessão eleitoral. São 25 mil pessoas que podem estar fiscalizando e acompanhando o traslado dessas urnas aos locais de carregamento das mídias, acompanhar os boletins de urna às 17 horas, conclamos eleitores, estamos aí chegando a mais uma eleição. Agora, vocês entrem no Google, entrem numa ferramenta de busca e coloquem eleição paralela e vejam que instrumento de auditoria fantástico que a Justiça Eleitoral tem à disposição de qualquer cidadão, mas as pessoas não procuram, não buscam. Coloquem no Google eleição paralela Justiça Eleitoral, apareçam na cerimônia de Justiça Paralela no final de semana da eleição e vejam o tipo de auditoria que é possível ser feita. Muito bem, eu dei esse amplo espaço para o Daniel falar aqui, porque eu acho que nós tínhamos que tratar com bastante detalhe essa declaração do presidente. E agora, passando dessa declaração e do efeito que ela tem na Justiça Eleitoral para o impacto econômico que ela tem. Porque, como eu disse na introdução, ela se deu exatamente na semana em que nós tivemos volatilidade no mercado. Claro. Gustavo, tu é uma das pessoas da economia, dos estudiosos de economia que eu acompanho com mais gosto há mais tempo. Como é que tu analisa o efeito disso? Tu acreditas que potencializou o resultado observado segunda-feira, mais na segunda-feira, na Bolsa de Valores? Propriamente não potencializou, mas cria um clima de desconfiança muito grande para o futuro. Eu acho que depois dessa exposição que o Daniel fez, né, a gente tem claros esclarecimentos de que nós temos uma paranoia na sociedade brasileira cultivada por um grupo eleitoral que se vê em dificuldades. Um presidente, como foi bem colocado aqui, ele não é mais um deputado federal. Um deputado federal ele pode dar declarações políticas, pode atender o seu eleitorado, mas um presidente ele tem responsabilidades adicionais, né? Ele tem que julgar coletivamente a sociedade, ele tem que julgar a economia e ele tem que administrar corretamente essas dimensões da vida social e política e econômica do país. O que o presidente Bolsonaro tem, na realidade, foi uma enorme dificuldade em vários desses campos. Ele tem dificuldades na economia, né? Nós podemos aqui, na sequência, desenvolver o porquê disso. Ele tem dificuldades na política, ele está tentando legitimar um partido junto à Justiça Eleitoral e não tem obtido assinaturas suficientes. Muitas ilegais, né? Muitas ilegais. Essas talvez fraudadas. Mas também passíveis da Conferência da Justiça Eleitoral que descarta essas ilegalidades. Ele tem dificuldades na relação com o Congresso, e aí eu concordo que é uma injustiça dizer que o Congresso tem sido uma dificuldade, um estorvo, porque o Congresso passou uma reforma da Previdência que, na minha opinião, é uma reforma meia sola. Daqui a 5, 10, 15 anos a gente vai ter que estar discutindo novamente Previdência Social no Brasil. E o Congresso aprovou uma reforma da Previdência. O governo ajudou a reforma a se tornar meia sola, né? O governo foi o maior contribuinte. Eu gostaria de enfatizar isso, porque o Congresso aprovou essa reforma da Previdência com uma votação recorde em termos de propostas de emendas constitucionais na história do presidencialismo de coalizão no Brasil. Desde 1993 não havia uma votação tão expressiva dos parlamentares brasileiros a favor de uma proposta de emenda constitucional. E parte do sucesso da reforma da Previdência, que a reforma da Previdência alcança, é decorrente do esforço dos congressistas e pouco da equipe do Bolsonaro. Tem lá uma localização na equipe do Ministério da Economia, que trabalhou a proposta, fez força para esclarecer junto à população. Marinho, que, aliás, é uma pessoa que tem interlocução política. Né? Exato. E veja bem, até os assessores de segundo e terceiro escalão têm mais conversa política com o Congresso do que propriamente a base de primeiro escalão ou até o próprio presidente dentro desse contexto político. Então, me parece uma irresponsabilidade cultivar confrontos com o Congresso e com o Judiciário, na forma da Justiça Eleitoral, num período no qual todo o ambiente da América do Sul é um ambiente de grande desconfiança, de grande dificuldade política. Você olha para o Chile tem protestos, o presidente Sebastião Pinheira também é um campeão de declarações inapropriadas. Né? Você tem um processo eleitoral na Argentina que
modifica completamente a orientação de governo. Você tem um processo eleitoral na Bolívia no qual houve uma grande contestação, né, resultou em praticamente protestos e quase uma guerra civil na Bolívia. E tudo isso cria uma dificuldade muito grande, né, quando a gente olha para o contexto brasileiro. Ao invés de abrandar essas percepções, o governo brasileiro estimula essas percepções, o que causa uma enorme desconfiança sobre o futuro. Então, ainda que haja um coronavírus, ainda que haja uma queda no preço do petróleo, e a Bolsa Brasileira, né, a B3, ela é muito baseada nas negociações de Petrobras, infelizmente ainda, né, dada a fraqueza do capitalismo brasileiro, né, a Petrobras ainda permanece sendo protagonista na Bolsa de Valores brasileira. Tudo isso colabora, sem dúvida nenhuma, para uma depreciação dos ativos, né, uma depreciação dos preços de bolsas, depreciação das empresas. Você citava antes aí a estatística, 432 bi de perda na B3, 432 bilhões é quase o PIB do Rio Grande do Sul. Perdemos um Rio Grande do Sul apenas na segunda-feira. Tudo bem que na terça-feira e ao longo da semana recuperou-se, mas apenas na segunda-feira um PIB do Rio Grande do Sul desapareceu em valor das empresas brasileiras. Então, essa é uma situação na qual as declarações do presidente contribuem para apimentar ainda mais a desconfiança, né, de vários investidores, e não são só os investidores externos, são também os investidores internos. Isso que eu acho que é interessante de se falar, né? Porque às vezes a gente vai colocar a culpa nos investidores externos, no capitalismo internacional, mas nós, enquanto cidadãos, ficamos desconfiados. Não, mas é que acontece o seguinte, né, Gustavo? O mercado não é só 2 ou 3 agentes econômicos atrás de um computador vendendo e comprando ações. Apertando mercado o botão, somos né? Todos nós, consumidores, pessoas que estão buscando emprego, pessoas que estão criando Estão financiando emprego. imóveis, estão criando empregos, estão pagando seus impostos, e isso tudo cria um clima de desconfiança absurdo, né, com declarações que são inapropriadas. Nessa semana houve confronto com o Congresso, na forma das manifestações do dia 15. A presidência alega que não são manifestações contra o Congresso, mas os apoiadores dão esse tom, né, a sociedade já vive esse clima de críticas ao Congresso. O Congresso tem vários defeitos, mas também ele tem várias virtudes, né? E da mesma forma, um confronto com o Judiciário. Então, o que se faz de leitura a esse respeito é que o governo deixou de governar por total incapacidade de entregar resultados econômicos, por total incapacidade de entregar resultados sociais, e passa ao confronto como factoide, né? Como ainda não desceu do palanque e não assumiu o seu posto de responsabilidade em governar. Aí, Gustavo, só para completar, né, tu mencionas aqui essa situação aí dos resultados, né, PIB 1,1% em 2019. Né? Aí, o que não é nenhuma surpresa. Nenhuma surpresa, mas tudo bem, é um resultado ruim. É um resultado ruim. Que é o pior nos últimos 3 anos. Né? 1,1% em 2019. Aí, some-se a isso essa relação conflituosa com os poderes. Aí some-se a isso. E com a imprensa, desculpa interromper, Macalossi, no dia do PIB de 1,1, ele coloca um humorista. É o escárnio. O pior de tudo é que ele está cada vez mais parecido com a imitação do humorista, o presidente. Bom, enfim. Aí tem isto, né, essa relação turbulenta com os poderes e com as instituições em geral, e ao mesmo tempo você tem a inação do governo em apresentar novas estratégias, novas ações. O investidor pega esse conjunto de situações, mais as declarações recentes do presidente e todo esse contexto externo, e ele simplesmente tira os seus ativos do país, por mais que ele concorde com a agenda econômica. E os próprios cidadãos brasileiros tiram as suas riquezas, porque desconfia, né? Começa a desconfiar. Por que você vai financiar um imóvel nesse instante ou você pode investir no exterior? Né? O governo tem que dar credibilidade, e não é difícil num país tão pujante, com uma economia tão diversificada, dar credibilidade à economia. Mas ele não tem sido sequer capaz de gerar essa confiança. Eu acho que esse é um aspecto muito importante, né? Porque a gente tem que recuperar aqui a agenda econômica. Ela se inicia no início de 2018. O Bolsonaro ainda tem dificuldades para entender a economia, né? E ele conversa com o Paulo Guedes. Mas eu acho eles se conheceram do Temer. Eles se conheceram em 2018, início de 2018. Ah, é? E aí você tem... Por intermédio do empresário gaúcho Winston Ling. Não sabia. E você tem, então, a partir disso, né, uma relação de confiança, mas mais uma relação de fiador. O Paulo Guedes acaba sendo um fiador dos temas econômicos. O Paulo Guedes impõe, por exemplo, ao presidente a unificação do Ministério do Planejamento com a economia, por justamente não desejar um rival no Ministério do Planejamento, alguém que fosse capaz de
de contestar as suas ações. Então, veja que a confiança que se estabelece é uma confiança oportunista, né? Tanto do ponto de vista, eu vou querer aqui afirmar, tanto do ponto de vista do Paulo Guedes quanto do Bolsonaro. Legitima um diálogo do então candidato Bolsonaro com o mercado de capitais, com o sistema financeiro, que permite, né, dentro desses arranjos, ele se viabilizar também politicamente. Quando o Paulo Guedes assume o Ministério da Economia, a principal agenda é a reforma da Previdência. Na sequência, a principal agenda do Paulo Guedes passa a ser a privatização. E aí é um abandono do Paulo Guedes por parte do governo, porque o governo, especialmente a sua ala militar, tem dificuldades de entender a importância das privatizações, por exemplo, né? A gente pode aqui fazer um programa... Vale lembrar, o governo abandonou a PEC paralela que reinclui estados e municípios na reforma da Previdência. Não se falou mais da PEC paralela. Justo. E o efeito econômico que ela tem na economia em geral é gigantesco. E não submeteu... E daí vem o Guedes falar que tem 15 semanas para salvar o Brasil. Mas e aí? Nós temos que discutir reforma, mas só podemos discutir se o governo apresentar. Mas não apresentou. E os agentes políticos do governo não participam da discussão de reforma tributária. Quem participa da discussão de reforma tributária são os agentes técnicos, né, especialmente os agentes econômicos, que participam da discussão de reforma tributária. Os agentes políticos não se envolvem, não compram a briga. Então, o Paulo Guedes e o seu Ministério da Economia ficam abandonados. A gente pode até aqui criticar ou não a agenda de privatizações do Paulo Guedes. O fato é que o Paulo Guedes lança essa estratégia e ela não é bancada, ela não tem uma convicção pela parte do Bolsonaro e de seus principais assessores geralmente oriundos do militarismo, eles não têm essa convicção sobre a agenda que o Paulo Guedes vai implementar. Então, a desconfiança, ela não se baseia também só nas declarações. As declarações têm um impacto importante, mostram que o presidente está desesperado, que ele, na ausência de resultados, ele voltará ao palanque, mesmo com a faixa presidencial. E, de qualquer forma, toda uma agenda do Paulo Guedes, que supostamente tinha o lastro do Bolsonaro, ela não está sendo implementada. Então, essas dificuldades, até a conversa... O governo lançou mão daquela separação do PIB privado e PIB público, mas se tu pegar a atividade do PIB privado... São argumentos desesperados, porque a rigor você não tem uma contabilidade social separada para ambos os setores. Mas vamos tomar como verdadeiro argumento. Mesmo assim, é muito pequeno o volume de investimento privado, de modo que isso denota que o empresariado, apesar de, em tese, ser a favor da agenda econômica, ele não vê com credibilidade a forma como o governo conduz. Justo. Ele pode até elogiar a agenda, mas ele não bota a mão no bolso e aplica o dinheiro. Ele não faz isso. O empresariado não vê com credibilidade a convicção que o Bolsonaro tem nessa agenda, né? O Bolsonaro e os seus principais assessores. Então, isso cria uma pergunta que é, então, o que faremos para retomar o investimento privado? O que faremos para retomar, né, a pujança econômica? A pujança econômica não pode se basear apenas no consumo, isso tem tiro curto. Nós tivemos no final do ano passado, né, dezembro e novembro, meses com uma movimentação intensa no comércio, decorrentes de medidas de curto prazo, liberação de FGTS, né, uma queda dos juros expressiva dentro da economia brasileira. E depois, faremos o quê? Nós precisamos ter essa credibilidade permanente para que se estimulem exatamente os investimentos. Tu mencionaste a taxa de juros. Eu acho que é importante a queda na taxa de juros. Super importante. Eu acho que existe, sim, uma saída de dólares em virtude de que, durante muito tempo, se criou um ambiente de benefício a rentismo através de uma taxa de juros elevada, mas também há uma saída de dólares pela falta de credibilidade. Guilherme, tu concordas comigo ou tu discordas? Guilherme, eu vou amplificar a tua declaração. Não tem uma saída de dólares, tem uma fuga de capital. Fuga de capital. Uma das maiores fugas, um dos maiores ataques especulativos contra o real. Né? Essa expressão talvez seja um pouco infeliz, porque a ideia de ataque especulativo parece uma coisa coordenada. É coordenada no sentido de todo mundo está desconfiado. Todos nós que vivemos no Brasil estamos desconfiados com a agenda do governo. Não, é porque eu falei isso e nós já vamos ter que ir para o intervalo. O apoio do presidente se sustenta, a popularidade do presidente se sustenta no campo político. No campo econômico, nós não vemos reação expressiva da economia e sequer uma estratégia coerente
do ponto de vista de política É que eu econômica. mencionei que durante muito tempo o Brasil teve taxas de juros elevadas, as maiores do planeta. Isso acostumou, inegavelmente, uma parte dos investidores a aplicar o dinheiro aqui porque é rentável. Mas a queda da taxa Muitos até saem por causa da taxa de juros, mas a maior parte da saída é por causa da questão da credibilidade. Da credibilidade. Do governo. E principalmente, né, a queda da taxa de juros abre espaço para uma série de outros negócios rentáveis. O Brasil continua sendo, do ponto de vista de negócios, um lugar atrativo. Você pode investir em fundos imobiliários, você pode investir em fundos de ações, tem empresas fortalecidas dentro da B3, você tem empresas com governança corporativa, com transparência, empresas com atuação internacional, mas falta a credibilidade, falta o essencial de saber qual é o rumo econômico, né, qual é a estratégia econômica de fato do governo. O Paulo Guedes tem uma, o governo não a sustenta. Então, qual é a estratégia de fato? Muito bem. Vamos fazer um intervalo e na sequência nós voltamos aqui com o Daniel Abreu e também com o Gustavo Inácio de Moraes falando sobre as declarações do presidente, o efeito que elas têm na economia e todo esse pandemônio aí que nós vimos no mundo político ao longo da semana. Continuem conosco, já voltamos. Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Defendendo quem protege você. Badesul Desenvolvimento. A gente dá valor para o Rio Grande crescer. E Porto Color. Estamos de volta aqui na RDC TV com Cruzando as Conversas. Hoje estamos falando sobre as declarações do presidente Jair Bolsonaro e o impacto que elas têm na economia. Nosso programa pode ser assistido pelos canais 24 e 524 da NET e também pelas redes sociais, @RDCTV Digital. Não deixe de se inscrever, não deixe de compartilhar, não deixe de curtir e não deixe de mandar a sua mensagem ao nosso live stream no Facebook. Você pode contribuir através da sua opinião também, incrementando aqui o nosso programa. Na edição de hoje, nós temos aqui no programa o economista Gustavo Inácio de Moraes e também o Daniel Abreu, mestre em Ciências Sociais. O Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. De Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. Badesul Desenvolvimento, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. E Porto Color, soluções gráficas. Muito bem, eu queria falar novamente, Daniel, e vamos tentar fazer agora, que o primeiro bloco foi mais dividido a vocês falarem cada uma da sua área, mas vamos fazer aqui um bate-papo agora nesses dois blocos, que são mais curtos, mas eu quero começar pelo Daniel rapidamente. O presidente não pode simplesmente vir a público e dizer que ele tem provas e que vai apresentá-las no momento que achar conveniente. Se ele tem provas, ele tem que apresentar as provas e submetê-la ao crivo da perícia pública. Com as autoridades competentes. Autoridades competentes. E daí entra as hipóteses a partir da declaração. Perfeitamente. A hipótese primeira. Ele diz que tem as provas e não as apresenta. Ele prevarica. Exato. Para mim, crime de responsabilidade. Ok? Então, ele tem que apresentar as provas. Ele apresenta as provas. Ou seja, ele não prevarica. Ele apresenta as provas. Aí, as provas são verdadeiras. Tem que se anular a eleição. E tem que se tirar o presidente do cargo. Porque tem que se fazer um processo eleitoral novo, do zero. Se ele apresenta as provas e as provas são falsas, crime de responsabilidade. Exatamente. Ou seja, ele se colocou num mato sem cachorro. Essa é a encruzilhada, eu acho que... Só tem uma hipótese para o Bolsonaro que é benéfica a ele. É reconhecer o resultado, que o sagrou vencedor. É a primeira vez na história do mundo que um presidente eleito diz que o processo pelo qual ele passou e se submeteu, e ainda se submete, foi fraudulento. É uma coisa inacreditável. Tá parecido com o episódio de entrar com um passaporte falso do país no próprio país. Mas assim... Não é à toa que é o embaixador do Bolsonaro para o turismo, é o Ronaldinho Gaúcho. Macalossi, sobre isso, né? Então, assim, nós temos exatamente essa encruzilhada lógica que o presidente Jair Bolsonaro se colocou gratuitamente. Então, ele como eu já havia dito, ele procede a essa proeza eleitoral de poucos recursos, pouco apoio, consegue uma votação absurda, uma votação
realmente muito relevante, das mais relevantes da história da República, chamam a atenção de que ele gostaria... O que ele dá a entender é que ele acha que ele foi melhor do que ele foi na realidade. Então, é aquele time que ganhou de 3-0 e acha que deveria ter ganhado de 4-0 por um pênalti sonegado, digamos assim. Mas eu lembro da bancada do PSL. A bancada dos deputados federais do PSL foi a segunda maior da eleição do primeiro turno. Essa eleição que ele refere teria sido fraudada, perdeu apenas para do Partido dos Trabalhadores por poucos deputados. Se não me engano, ficou 57, 54, alguma coisa nesse sentido. Pois bem, essa bancada, o presidente Jair Bolsonaro, com a sua já habitual inabilidade, também conseguiu disseminar e se afastar dela, tanto é que agora rachou pela questão do fundo partidário, sejamos bem sinceros aqui, muito embora o presidente Jair Bolsonaro dissesse não se importar, na realidade o mote, o pivô do racha desse partido, que era a segunda maior bancada da Câmara dos Deputados, foi o fundo partidário. Pois bem, apoiadores como, por exemplo, a deputada Joyce Hasselmann, hoje é uma inimiga ferrenha, especialmente dos filhos do presidente Jair Bolsonaro. O que eu quero dizer com tudo isso? Essa questão da inabilidade no tratamento institucional. A inabilidade para tratar com um congressista, a inabilidade para tratar com a apuração dos votos, traz um ambiente que, como o professor Gustavo muito bem elucidou no bloco anterior, traz uma questão de instabilidade, não só do investidor, daquele mega investidor, mas também do cidadão comum, que não consegue enxergar que está desempregado e no plano político, que é a minha praia, daqui a 6 meses, afinal de contas, o que fazer, né? É claro que o mote principal, pelo menos dessa semana que eu tenho tido contato, é a questão da credibilidade da máquina, né? Da urna eletrônica. E Macalossi, poderíamos fazer 2, 3, 4 programas sobre isso, já fizeste, sei que, né, a Justiça Eleitoral tem espaço aqui para esclarecer isso. Grandes questões vêm muitas vezes por que os Estados Unidos não usam, o que não é uma verdade completa. Alguns estados norte-americanos utilizam, mas a gente tem que saber que, por exemplo, a apuração de uma eleição, a eleição, para começar, a eleição dos Estados Unidos não é direta, né? Basta saber que, por exemplo, na eleição de Trump versus Hillary Clinton, a Hillary fez mais votos que o Trump, é bom que se diga, 3 milhões de votos a mais que o Trump, mas é uma eleição semidireta na qual a população vota em delegados, esses delegados entram estado por estado da federação numa relação de tudo ou nada para levar, são meses de apuração. A Justiça Eleitoral trabalha com uma urna eletrônica brasileira que é sim referência mundial e, acima de tudo, é adaptada à realidade brasileira. Então é um sofisma falar na fraudabilidade da urna eletrônica quando outros métodos de apuração, como a urna de lona, o voto em papel, eram muito mais fraudáveis, havia muito mais problemas. Devo lembrar que também a implementação do voto eletrônico ou da apuração eletrônica era também, à época, no início da década de 1990, um pleito do empresariado brasileiro, dos industriais e do comércio, que viam os seus empregados 8, 9, 10, 12, 15 dias envolvidos com uma apuração de cédulas de papel. O país parava, o prejuízo para o PIB era grande, muito maior do que o custo das urnas eletrônicas. Então, assim, o que se pretendeu num país de dimensões continentais, com uma democracia que é das maiores do mundo, junto com a Índia, não dá para falar em China como democracia. Os Estados Unidos também são grandes e têm esse tamanho. Índia, Brasil, Japão, Alemanha, Brasil e Estados Unidos. Indonésia. E a Inglaterra. Inglaterra com milhões de... Mas mesmo assim a Inglaterra é do tamanho de São Paulo, em termos um pouco maior. A Indonésia tem essa democracia grande. Então, um conjunto de elementos do Brasil, especialmente esse espraiamento territorial, que às vezes uma urna eletrônica precisa, dentro da Amazônia, no Pará, norte do Pará, norte da Amazônia, andar 2 dias com a voadeira, que é aquele barco rápido, né, de rios lá para pegar uma urna.
tudo isso trouxe a necessidade de uma apuração rápida. Então, a gente também tem que valorizar a urna eletrônica e não vão ser esse tipo de declarações levianas. E é surpreendente porque ele foi eleito deputado federal consecutivas vezes e não houve contestação até então. Uma série de mandatos. Todo mundo foi eleito, né? Todo mundo foi eleito. Se eu não me engano, urnas eletrônicas são usadas para apuração desde 2005. E mais uma vez, são cortinas... 96 a primeira. São cortinas de geral, fumaça. 2005, né? São cortinas de fumaça, tal como a utilização do humorista, para esconder a incapacidade de gerir a economia, de apresentar soluções para a economia que sejam consistentes, né? E que sejam consistentes também em soluções sociais, políticas. Então, o presidente ele acaba inaugurando um período no qual ele vai ter disputas que são disputas políticas. Ele traz o mandato presidencial para uma disputa política aberta e abdica de governar, abdica de tomar atitudes que sejam em prol da sociedade. Eu acho que assim, perde-se uma oportunidade, né, excelente, porque o Brasil tem grandes recursos, tem um momento favorável no ponto de vista de relações internacionais, então perdem-se grandes oportunidades de ativar, né, diferentes canais para a reação da economia. Mais uma vez esse ano, no ano de 2020, ele vai ter que lidar com esse tipo de frustração, porque os efeitos do coronavírus, seja o coronavírus algo impactante ou não, os efeitos do coronavírus, entretanto, estão presentes. E eles estão presentes na forma de redução da atividade econômica chinesa, eles estão presentes na forma da redução da atividade econômica europeia, da atividade econômica americana, que tem um impacto importante no Brasil. O Brasil, nesse momento, embarca a sua safra, né, de 2020 para diferentes países, especialmente China, né, mas a safra de 2021 ainda está por ser contratada. Então, esse arrasto do coronavírus vai se dar em 2020 e 2021 e o presidente ele tem que tomar atitudes que sejam atitudes que minimizem esse problema, ao invés de, né, tentar arrumar desculpa e tentar fazer cortinas de fumaça. O episódio do humorista, acho que é simbólico nisso. Ele se recusa a responder as perguntas e fica fazendo uma cena, né? Fica fazendo um H, ao invés de responder efetivamente o que fazer com a economia. Eu vou voltar com o Gustavo para o último bloco do Cruzando, para que outros elementos aqui que são necessários nessa discussão sejam abordados. E vocês continuam conosco depois do intervalo. Voltamos na sequência. Cruzando as conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Defendendo quem protege você. Badesul Desenvolvimento. A gente dá valor para o Rio Grande crescer. E Porto Color. Último bloco do Cruzando as Conversas de hoje. O nosso programa examina as declarações do presidente Jair Bolsonaro e seu impacto na economia. O Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. Também Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. Badesul Desenvolvimento, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. E Porto Color, soluções gráficas. Eu quero voltar aqui com o Gustavo ainda sobre a questão das declarações do presidente e do efeito da economia, mas tentando trazer para o público agora algum norte do que é possível fazer, além do presidente entrar em estado de constipação verbal, o que é uma coisa um tanto quanto difícil de acontecer, mas o que é possível se fazer, Gustavo, para que os indicadores do PIB brasileiro em 2020 eles consigam ser um pouco melhores? Não serão muito melhores. Eu acho que as condições internacionais não permitem também isso. Mas o que o Brasil pode fazer para se blindar um pouco, né, além do presidente tomar um pouco de consciência, de modo a que a situação fique um pouco melhor? Eu acredito que... Dá para fazer alguma coisa? Dá para fazer sim. Eu acredito que, por exemplo, a estratégia de privatizações é uma estratégia ao alcance do governo imediatamente, praticamente, né? Exige, claro, preparos legais, mas a estratégia de privatizações permitiria que capitais internacionais fluíssem à economia brasileira, capitais americanos, capitais chineses, capitais europeus. E tu não acha que essa retórica ambientalista também, né, se ela mudar, talvez os enormes fundos com selo verde possam vir para cá? Eles podem vir, mas isso tem resultado de médio e longo prazo.
né, nas regiões amazônicas, especialmente na região do Pantanal. Eu acredito que a estratégia de privatizações é uma estratégia que garante aporte de recursos internacionais imediatos. A gente não precisa privatizações ou concessões, a gente não precisa abdicar do nosso poderio econômico, as empresas continuam valendo o mesmo tanto que elas valiam antes, em termos de valuation, de potencial de negócio, né? E trazer esses recursos para dentro da economia tem um duplo benefício. Primeiro que você consegue financiar, né, recursos de curto prazo, né, que são os recursos mais difíceis nesse momento da economia mundial. O segundo aspecto é que a vinda desses capitais e esses capitais assumindo as empresas então privatizadas permitiriam um salto de qualidade na prestação de serviços dessas empresas ou um salto de qualidade na ampliação, né, da capacidade produtiva dessas empresas. Eu acho que o melhor exemplo que o cidadão de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, pode ter a esse respeito é, por exemplo, a ampliação do aeroporto Salgado Filho. Né? A gente tem um aeroporto que agora comporta, né, a atividade econômica à altura do Rio Grande do Sul e ainda permite um crescimento econômico, e o aeroporto estará up to date, né, estará atualizado para fazer essa entrega. Então, o que foi isso? Investimento do governo? Não, foi uma concessão feita e que permitiu, então, a entrada de recursos. Eu acho que acelerar o programa de privatização nesse instante seria uma saída para você conseguir obter recursos e sinalizar para a população que as coisas vão mudar no médio e longo prazo, que eles podem confiar na economia brasileira. Na verdade, por mais atrapalhadas que hajam, não deveria nunca de ter essa confiança, mas, claro, o cidadão ele tem as suas precauções, ele já vive com uma renda per capita baixa, o Brasil teve a sua renda per capita ultrapassada pela China, veja você, há 30, 40 anos atrás, isso era impensável, hoje a China tem uma renda per capita superior à do Brasil, e nós estamos precisando de dinamismo. Eu vejo particularmente esse dinamismo a partir dos programas de privatizações e de mudanças estruturais nas empresas brasileiras a partir desses investimentos. E a apresentação das reformas? Não está enrolando demais para apresentar essas reformas? As reformas, sim. Temos que falar de reforma, mas não apresenta as reformas. De qualquer forma, desde o início do ano, sem falando que vai apresentar na semana que vem. Com perdão do trocadilho aqui, de qualquer forma, as reformas são complicadas, né? Elas exigem uma negociação política, uma discussão. A reforma tributária é complicadíssima, né? Porque ela envolve os municípios, envolve os estados, envolve a federação, envolve o setor privado, envolve... Reformas tributárias, por exemplo, sempre tem ganhadores e perdedores. A gente tem que esclarecer muito bem quem são esses ganhadores e esses perdedores e por que há perdedores e por que alguma parcela da sociedade terá que fazer sacrifício e por que haverá ganhadores e por que uma parcela da sociedade precisa, então, dessas benesses momentaneamente. Então, é muito complicado, do ponto de vista político, encaminhar reformas, né? E talvez, usando a expressão que o próprio Bolsonaro usou durante as últimas semanas, talvez a gente tenha que colocar a faca no pescoço do Congresso, o que é a pior situação possível para se discutir reformas. O Ministério da Economia está tentado a ir ao Congresso e dizer assim, se vocês não aprovarem as reformas, o Brasil corre o risco de ter um colapso financeiro. É o pior tipo de chantagem, né, para usar a expressão que o Augusto Heleno usava, que pode ser usada contra um Congresso. Então, reformas, elas exigem uma discussão madura. Reforma tributária é necessária, super necessária, é necessária a simplificação de impostos, mas é necessário também uma discussão madura e isso exige médio e longo prazo. Assim como a reforma administrativa. Ela pode ser aprovada, por exemplo, no espaço de um ano. Pode sim, tranquilamente. Mas o Guedes quer 15 semanas, temos 15 semanas. Mas isso é uma forma de chantagear o Congresso, né, porque o Congresso também entra no calendário eleitoral, né, o calendário eleitoral das eleições municipais, e o Guedes também põe a faca no pescoço do Congresso. Olha, tem uma crise internacional, se vocês não aprovarem essa medida, o que, de novo, é a pior maneira de se fazer reformas. Né? Reforma madura é uma reforma na qual o presidente pessoalmente entrega esse projeto ao Congresso e o Congresso, então, diz, essa é a reforma do presidente, então, a partir dela nós vamos ter condições de discutir, né, mesmo que de forma provisória, nós vamos ter condições de discutir um encaminhamento a esses temas. Muito bem. Privatizações, para mim, seria o grande elo, né, para você retomar investimentos no Brasil. Quer dizer, acelerar o programa. O Paulo Guedes tem uma lista de centenas de empresas. Uma não foi privatizada. E por que está demorando tanto, Gustavo?
Pois é, eu tenho duas leituras. A leitura da dificuldade burocrática, né, a dificuldade nos encaminhamentos legais para a ação dessas privatizações, dos leilões, enfim. E uma segunda leitura que é a falta de vontade, a falta de convicção dos principais assessores que o responsável do governo Bolsonaro. O responsável pelas privatizações é o Salim Matar. Sim, não, e os projetos privatista de primeira ordem. Os projetos estão colocados. Né? O próprio Guedes já pautou quais são essas empresas, envolve inclusive o Transurb, envolve inclusive o Transurb aqui na região metropolitana. Mas existe a convicção por parte dos principais assessores do governo? Eu não sei se existe. Ninguém veio a público dizer estamos comprometidos com essa agenda, estamos comprometidos com a retomada desse investimento. Ninguém veio a público. Bom, nós estamos, creio, se aproximando do final do programa. Eu dei um pouco mais de espaço para o Gustavo falar neste bloco, porque no segundo bloco o Daniel falou mais, então eu acho que fiz uma distribuição justa aqui de tempo entre ambos. Fique à vontade. Eu gostaria de agradecer muito a presença de vocês aqui hoje. Eu acho que deu para ter um panorama bem amplo aí do que nós vimos essa semana e de qual é a repercussão que se espera. O presidente, eu acho que poderia tomar um pouco de consciência e parar de incitar a contínua guerra entre instituições e atenuar o ambiente político brasileiro, distensionar o ambiente político brasileiro, apesar de eu achar que ele não vai fazer. Até porque agora não é a hora de convocar multidão, né? Agora, com essa questão do coronavírus, não é a hora de convocar multidão, mas né, vai ter, agora no domingo vai ter. E eu gostaria de agradecer muito aqui a presença de ambos. Daniel, rapidamente, a última palavra. Obrigado. Macalossi, eu que agradeço o convite da RDC TV. Professor Gustavo, um prazer acompanhar aqui os ensinamentos, aprendi muito hoje. Meu recado final, Macalossi, é uma espécie de firmeza serena, né? A senhora, ao senhor que, enfim, que estão nos assistindo, saber que a Justiça Eleitoral está a postos, nos fiscalizem, saibam que no município, nas eleições vindouras, cada escola, cada cartório eleitoral está à disposição e os senhores, por favor, nos fiscalizem, saibam que nós estamos abertos e dispostos a fazer um processo eleitoral absolutamente transparente. A Justiça Eleitoral está acostumada a ser colocada em dúvida já. Leonel Brizola fazia isso, saudoso Leonel Brizola. Estamos à disposição e que tenhamos eleições o mais tranquilas possíveis. Teremos. Gustavo, muito obrigado por ter vindo também. Obrigado, Guilherme. Obrigado pela confiança. Uma saudação aos telespectadores. É isso aí. E nós vamos ficando por aqui e voltamos na próxima edição. Agradecendo a todos pela audiência, Cruzando as Conversas. Você já sabe, de segunda a sexta-feira, sempre às 22h15, trazendo os temas do momento. Obrigado a todos e até mais. Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Defendendo quem protege você. Badesul Desenvolvimento. A gente dá valor para o Rio Grande crescer. E Porto Color.